Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Elas se renovam a cada dia, são novas a cada manhã. Mais uma vez nós estamos aqui nesse domingo, Dia dos Pais, para trazer uma reflexão sobre os ensinos de Jesus, sobre algumas coisas que Ele deixou para que nós pudéssemos aprender. E hoje a gente vai trabalhar não profundamente, mas superficialmente, para que possamos entender dois textos super importantes para nós nesse dia e nesse momento em que o mundo passa. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E nós temos aqui um texto que está em Mateus, no capítulo 14, vamos ver o versículo 28. Aqui é um texto muito famoso, que é o texto em que Jesus anda pelas águas. Jesus está num lado do lago de Genezaré, o lago lá de Tiberíades, ou agora o famoso lago da Galileia. E ele manda, então, isso foi à tardezinha, ele manda que os seus discípulos vá avante com o barco, eles pegam o barco e vão atravessar o lago, e ele fica ali com as pessoas, depois ele vai orar, e o texto diz que lá para a quarta vigília, que seria das 3 às 6 da manhã, ele vê, de onde ele está, ele vê os seus discípulos no barco e os ventos se levantaram e estavam açoitando o barco. E ele então vai se encontrar com os seus discípulos andando pelas águas. Esse é o texto aqui milagroso, né, do texto de Mateus aqui. E quando ele vai chegando perto do barco, né, os discípulos ficam com medo, tomados de medo, porque eles acham que é um fantasma que está andando no meio do mar e as ondas se levantando e o vento batendo. Aí Jesus chega perto deles e diz, no versículo 27, "Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais." Aí Pedro, vendo que era Jesus, Pedro era muito impetuoso, ele diz então para Jesus, "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Assim como Jesus estava andando, Pedro também queria andar. E Jesus então disse a Pedro, "Vem." Vem, foi a palavra que Jesus deu, uma palavra de comando. Eu gosto de dizer isso, né? A palavra de comando, como nós já aprendemos no texto sobre Lázaro, aquele texto de Jesus vem para fora, e ele então diz para Pedro, "Vem, desce do barco." E aí o Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas, até com Jesus. Num outro texto que está em Marcos também, Marcos no capítulo 4 e a partir do versículo 35, nós temos um texto quase semelhante a esse texto, que é o texto em que Jesus também está à tarde, e ele diz para o pessoal, só que ele também está à tarde, eles vão passar para outra margem do lago, do lago de Genezaré lá, o Tiberíades e o Galileia. E ele despede a multidão, ele estava na verdade no barco já pregando para a multidão na praia, e eles foram embora, e alguns barcos também estavam seguindo a Jesus, o barco de Jesus. Então, de repente, levantou-se uma grande tempestade. Ventos e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Lá eles estão sozinhos, e tem um vento, e tem a tempestade, o mar fica revolto, e Jesus chega. Aqui não, Jesus está com eles dentro do barco, e vem a tempestade. E só que aqui diz no versículo 38 que Jesus estava na popa, estava dormindo atrás, lá onde ficaria o timão, para o leme do barco e tal. E Jesus estava dormindo sobre o travesseiro, e eles então vão também apavorados, como também estavam lá naquele texto de Mateus, que eles viram Jesus andando, apavorados, e ficaram com medo, achando que era um fantasma. E eles chegam para Jesus e falam, "Mestre, não te importa que nós pereçamos?" E ele então acorda, ele desperta, ele vai, repreende o vento, e ele diz ao mar, "Acalma-te e emudece." O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aí ele vai dizer para os seus discípulos, "Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?" E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, "Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece?" E aqui também no texto, voltando ao texto de Mateus, de Pedro andando até Jesus, Pedro começa a reparar na força do vento que estava se levantando no mar, e ele teve medo.
né? E ele, então, a partir do medo dele, ele começa a submergir, começa a afundar-se no mar, e ele também vai gritar, como os discípulos fizeram lá naquele momento no texto de Marcos: não te importa que nós pereçamos? E aqui ele percebe que ele vai submergir, e ele grita: salva-me, Senhor, né? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então aqui, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Que é a mesma coisa do texto aqui, homem de pouca fé, né? Por que duvidaste? Nós temos algumas lições interessantes para nós nos dois textos aqui. A primeira lição que nós temos que entender e aprender é que Jesus falou, né? Então ele disse: vamos passar para o outro lado. Ah, e aqui no texto de Mateus, aqui esse é o texto de Marcos, que ele fala assim, passemos para a outra margem. E aqui no texto de Mateus, ele vai e fala: vai para outra margem que eu vou encontrar com vocês lá. Então foi uma palavra que Jesus deu, e essa palavra foi de que ele encontraria com o pessoal lá. E nos dois textos interessantes que se levantam os ventos, o mar, né, encapelado. Eu estive há pouco tempo agora no lugar que eu vou, na praia, e andando com a minha esposa, um sol muito bonito, um vento gostoso, e nós chegamos até o final da praia, onde tem os pescadores. E ali eles estavam ali tirando o peixe do barco, alguns já tinham tirado já e tinham já colocado o seu barco ali amarrado, e estavam saindo alguns pescadores e tinha um grupo ali. De repente um cara falou assim: olha, chama o pessoal porque vai entrar o sudoeste, e vai entrar o sudoeste forte. Aí os caras olharam assim, e aí chamaram os outros: vai entrar o sudoeste forte, senão vai quebrar todos os barcos, porque a onda bate muito forte quando entra o sudoeste naquele local. Tanto é que a praia chama-se Praia do Sudoeste. Mas você olhava, você que não sabe nada, e falava assim: mas esse cara tá vendo vai entrar o sudoeste, né? E de repente entrou o sudoeste violento, e esse sudoeste ficou 3 dias ali ventando, e você não faz nada, você não sai de casa, você não passeia, porque o vento é terrível, quando ele também traz também a chuva e traz também a garoa, e esfria muito, e as ondas, aquele lugar que é calmo, começa a se encapelar, e a onda fica terrível. Você nem consegue entrar na água de tão ruim que fica. Então Jesus deu a palavra. Eu não sei, porque as pessoas podem dizer assim: mas Deus não deu nenhuma palavra. Mas ele tem a palavra dele, de que ele está com você, que ele cuida de você, que ele guarda, que ele tem suprido as suas necessidades, que principalmente que ele te ama, né? Então são palavras que foram ditas igual aquela: vamos passar para o outro lado. E se ele falou vamos passar para o outro lado, é que você, quem quer que seja, ou eu, que teve uma palavra, que tem lido aquilo que Jesus tem colocado, que Deus tem colocado, que é uma palavra verdadeira, de que vai acontecer aquilo que ele está falando. Então se ele falou vamos passar para o outro lado, não importa a ventania, não importa um mar encapelado tão grande que sejam as ondas, ele está dizendo que ele vai, e ele está com você. Mas também esse é o segundo ponto, certo? E o terceiro ponto seria principalmente uma questão nossa. Bom, nós temos então a questão de Jesus que falou, e o que ele fala realmente vai acontecer. Volta e meia eu digo para vocês, quando é Deus que está falando. Eu não estou dizendo de profetas que existem aí, na verdade não existem profetas, mas pessoas que têm esse dom de revelação, que são picaretas. Eu estou falando de Jesus. Quando ele fala e vai acontecer, não importa o tempo, vai acontecer. E não importa também que se levante as ondas e que se levante os ventos contra a sua vida. Ele está ali dizendo para você. Então ele fala para Pedro: vem, quer dizer, uma outra palavra, vai para lá, que eu vou me encontrar com vocês. E agora ele fala para Pedro. Pedro falou assim: posso ir? Posso. E isso foi Pedro, hein? Posso ir? Então tem coisa que somos nós que fazemos. Nós que temos que ter a iniciativa. E a nossa iniciativa qual é? É a fé de acreditar, de confiar no que o que ele falou realmente vai acontecer, e tudo que ele disse ao meu respeito, isso é verdade. Então Pedro também se levanta e fala: posso ir? Você vem. Só que no meio ele começa a titubear, olhar as ondas e os ventos, sentir o vento na pele, e ele começa a afundar. Então Jesus vai falar nesses dois textos, né? Vocês não têm fé, homem de pouca fé, vocês são tímidos, são covardes, em algumas traduções, né? Vocês não acreditam no que eu falei.
né? Então depende da gente também, nós então acreditarmos, né, de que Ele está presente, de que Ele está seguro. Nós temos aí muitas situações que nos levam a nos entristecer, a duvidarmos, a ficarmos chateados, desanimados, não acreditarmos em muitas coisas. E muitas vezes na nossa vida passa situações que nós olhamos e desejamos coisas e não acontece. Nós temos um poeta mexicano, e o nome dele é Armando Nervo. E ele diz alguma coisa mais ou menos assim, que a gente não pode jamais enumerar na nossa mente, na nossa imaginação, o que nos falta, o que nos está faltando. Mas que nós, pelo contrário, deveríamos sempre contar tudo o que nós possuímos. Aí nós veremos, na verdade, o que é que a nossa vida é de esplêndida, nossa vida é maravilhosa para conosco, e eu trago isso para a questão de Deus e Jesus, o quanto eles são maravilhosos para nós, o quanto eles são bons para nós. Nós então, se nós enumerássemos não o que nós não temos, mas aquilo que nós temos, nós poderíamos entender a vida de outra maneira e não ficarmos tão preocupados, chateados, entristecidos, raivosos, né? Um velho cântico diz que se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, aí completa, segura na mão de Deus e vá, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois é certo que Ele te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás, nem para os lados, não vendo os mares se levantando, as ondas, não vendo o vento. Segura na mão de Deus e vá. Então essa pequena meditação nossa hoje, de que nesse dia de domingo, nessa situação que você se encontra, eu não sei se é boa, se é ruim, se for boa, maravilha, que Deus então continue abençoando e você se alegre com isso, e que se for mais ou menos, que você não fique desejando e achando que Deus não está contigo. E se você está passando por um momento desse, olhando para as ondas, olhando para o vento e tentando, achando que você vai se afogar, que você possa olhar para Ele naquilo que Ele falou, Jesus te ama, Deus te ama, e que você possa solidificar a sua esperança, a sua expectativa, seu futuro, a sua fé alicerçada nessa palavra. Vem, tem bom ânimo, sou eu, não temas, né? Não temas, fui eu, para que nós não tenhamos essa timidez, essa covardia, esse embrutecimento da nossa fé, da nossa expectativa, da nossa esperança, e que Deus é maravilhoso. Apesar do que nós possamos estar passando, ou passamos, ou estamos passando um momento, ou passaremos. E que a nossa fé jamais possa ser abalada. É difícil, não é fácil, quando nós passamos por situações desse calibre, né? De angústia, tristeza, de mares bravios, de ventos tempestuosos, mas que se Ele falou, e quando você olha aqui, os 4 evangelhos, naquilo que Jesus está falando, e naquilo que Deus falou, é interessante porque Jesus, no texto de Marcos, ele está dormindo lá atrás, na popa, né? E está tudo caótico. E tem um texto em Isaías, em que Isaías, o profeta, logo no início, no capítulo 5 de Isaías, ele está ali falando das situações que estavam se apresentando na sociedade de Judá, de Israel. E são os ais, né? Ele fala, ai desse, ai daquele, ai desse juiz iníquo que solta o culpado e prende o inocente, ai desse, ai desse, ai desse, ai desse. E de repente no capítulo 6 aparece um texto que ele está no templo, Isaías, e ele vê o Senhor assentado sobre o trono. Na verdade, ninguém vê Deus. O texto bíblico diz muito claramente que ninguém pode ver a Deus. Mas ele vê alguma coisa ali maravilhosa, pelo menos os pés de Deus, né? Algumas coisas ali. E ele vê lá os querubins voando e proclamando, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. É interessante para mim que eu pesco só uma parte ali que diz que Deus estava assentado. Aqui Jesus está dormindo, aquele tumulto todo, os caras desesperados, o barco enchendo d'água, ele está dormindo na almofada lá. E no texto de Isaías, Deus está assentado.
Então Deus e Jesus, eles não estão aquém ou além das situações que nós estamos passando. Eles estão sabendo, estão ainda na direção da história do mundo, estão na direção ainda do barco, que seria a vida da civilização humana e do mundo também, de toda a história do ser humano. Então, esse passo que nós dermos, né, devemos, não devemos, cada um, né, não posso dizer que devemos, eu devo, você não sei, acreditarmos, termos fé de que Deus, Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos. Então, para finalizar, esses três pontos, né? Deus falou, Jesus falou, né? Tem as situações que às vezes vão combater a nossa fé, que vão combater e vão tentar destruir a nossa expectativa, a nossa esperança. E tem a parte que nós não deveremos ser tímidos, nem covardes, nem termos todo esse medo de vermos as situações difíceis, mas que nós possamos acreditar e a nossa fé possa ser sólida, fortificada, bem alicerçada em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua vida, que tenha uma ótima semana que se inicia e que nós possamos então olhar para Ele, né? Segurar na mão deles, dos dois. E nós também possamos não ficar imaginando e contabilizando aquilo que nós não temos. Que nós possamos viver no presente, o presente. E o futuro pertence a Deus. E o que vier dele para nós vai ser sempre maravilhoso, sempre bênção. Em nome de Jesus, aquele abraço para você.